E, Laura, vamos fazer sua apresentação enquanto o pessoal vai chegando? Vamos, com Já estamos certeza, com 38. tá? Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui de novo. A gente fez um primeiro webinar com a Ingvi, acho que faz um mês, dois. Foi muito legal, assim, a troca. Então, muito feliz de estar com essa parceria de novo. E eu estou no Canadá há 4 anos, bastante experiência na área de marketing no Brasil e no Canadá, bastante experiência com mentoria de profissionais. Então, bem, como a gente diz em inglês, excited de estar aqui com vocês hoje. Então, vamos lá, vamos seguindo. Então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação enquanto o pessoal está entrando. Então, só para contar um pouquinho aí da nossa empresa, que ela foi fundada em 2018. Nós temos 3 escritórios, Toronto, Dubai e Istambul. A gente já tem um time bem grande aí de 15 membros. A gente tem grandes participações em processos de imigração de várias famílias e empresas. E a gente já tem ajudado um número enorme de casos de sucesso. Então, o objetivo da nossa empresa é ser uma empresa formada por imigrantes que busca ajudar imigrantes a arranjar o caminho mais rápido e mais assertivo para a sua imigração. E a gente, então, hoje está trazendo 2 especialistas que vão ajudar tanto na questão do emprego e na permanência dele, como planejar essa permanência e essa aposentadoria, que são um ponto fundamental na questão da imigração. Muitas coisas que a gente vai explicar giram em torno do emprego, do salário, da escolha dessa empresa, e é isso que a Laura vai começar explicando, e depois a Maria, que está falando com a gente do Brasil, a Laura está aqui em Toronto, como nós, a Maria vai explicar a questão de como a gente trata um brasileiro que tem uma vida profissional no Brasil e que tem uma vida profissional no Canadá, quais as escolhas que eles precisam fazer com relação a se aposentar. Vamos começar então? E aí então a gente explica aqui os nossos serviços. A gente tem uma orientação educacional, a gente auxilia na obtenção da cidadania e da residência permanente e também no que a gente chama de apoio familiar, né, o sponsorship family, que é quando uma parte da família já veio e depois traz outros membros. A gente ajuda no Express Entry, tanto nas dúvidas que algumas pessoas podem ter, como em todo o processo. Então, a comunidade brasileira tem várias maneiras de se apoiar e de se ajudar, mas às vezes precisa de uma orientação de um especialista e é para isso que a gente está aqui. A gente oferece também informações de negócios, tá? Até para quem está no Brasil conseguir encontrar os seus pares aqui no Canadá. A gente trabalha fortemente com startup visas. Nosso objetivo é justamente fazer com que empresas canadenses de diferentes portes venham atuar aqui, empresas brasileiras venham atuar no Canadá. E a gente também trabalha bastante com o Study Permit e Work Permits, que é aquela pessoa que deseja fazer parte do mercado canadense e vem para se qualificar, depois vem para estudar e aí posteriormente acaba sendo investidor, tanto na aquisição de um imóvel quanto até abrindo o seu próprio negócio. Então, esse é o ciclo de vida de um imigrante e esse é o nosso trabalho aqui na Ingrid. Vamos começar? Aqui estão nossos contatos e a gente fica à disposição aí nas redes sociais, tá? O nosso website. A gente tem aí uma promoção por conta do Black Friday na nossa loja. E aqui estão os nossos contatos. A gente fica à disposição. Então vamos lá, que tem muita informação bacana e pouco tempo. Beleza. Então, tá, obrigada, Dani, aí pela abertura do evento. Bem feliz, como eu mencionei no início, de estar fazendo esse segundo webinar com vocês. Hoje a ideia é falar sobre trabalho e carreira no Canadá, focar na parte de benefícios, diferenças culturais e a parte de aposentadoria, que a Maria Cecília tem bastante experiência na área e vai nos ajudar. Então, rapidamente, um pouquinho, quem que é a Laura? Gosto de botar a bandeira do Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha, tem até um chimarrão que vocês não conseguem ver ali. Me formei na URGS, em administração, trabalhei sempre em marketing, foi
Renner, TIM, fui trainee da Votorantim Cimentos, e aí eu vim para o Canadá há cerca de 4 anos atrás, na época eu estava fazendo um college na Humber, minha paixão era por retail, mercado de varejo e marketing, e aí eu consegui me colocar lá, fiquei em torno de 2 anos e meio na Canadian Tire, entrei como Marketing Coordinator, tive 3 promoções, saí como Associate Brand Manager, e hoje estou na Kimberly-Clark, na área de marca, como gerente de marca. Nesses 4 anos de Canadá, eu errei bastante, aprendi bastante, muita gente me ajudou nesse processo de carreira. E esses aprendizados eu comecei a repassar através de mentoria. Eu faço voluntariado para diferentes instituições, faço esses workshops. E aí eu descobri que isso era uma paixão. Então, no início desse ano, eu criei uma empresa, estou empreendendo on the side, que eles falam, chamada Landing, que é de consultoria de carreira, uma mentoria, que eu gosto de dizer. Eu não sou coach, o meu viés é bem prático de quem está no mercado, de quem tem conexões no mercado, e é um processo de 6 meses de ongoing mentorship, uma mentoria constante, então tudo relacionado à carreira. Desde o step 1, a gente definir qual é a área que a gente vai focar, quais são os nomes das vagas, qual é a indústria, conectar vocês com as pessoas que estão dentro daquela indústria, resumir, LinkedIn, como fazer networking, café, tudo isso é onde eu apoio durante a mentoria. E no último step, que é como que a gente se prepara para uma entrevista, e mais importante do que isso, eu já vou trazer alguns pontos hoje, depois que a gente entra numa empresa, nesses 3 meses de onboarding, é ali onde a gente tem que garantir a continuidade do nosso contrato. Então, fazer network, entender a cultura é super importante para que a gente seja bem-sucedido na carreira do Canadá. Então, falar um pouquinho assim, entrando já nos pontos que eu quero trazer hoje, Career Plan e Immigration Plan. Isso vem bastante, eu faço café todos os dias, eu encontro alguém virtualmente, bato um papo com imigrantes brasileiros, e aí isso vem bastante, assim, o pessoal falando, Laura, eu estou pensando em fazer isso, aquilo, sem se dar conta de que a estratégia que eles estão adotando está muito focada na carreira e não formada no plano e não focada no plano de imigração. O que eu quero dizer com isso? Se você quer continuar no Canadá, o plano de imigração ele vem primeiro. É muito importante saber como que eu vou fazer, o que eu quero atingir na minha carreira, os meus objetivos. Eles vão me garantir a permanência aqui no Canadá ou não? Se não garantir, quais são as coisas próximas das áreas que eu gosto que vão me garantir a permanência? Então, muito importante esse ponto. Plano de imigração é prioridade se a sua ideia é vir para ficar. E eles podem e devem estar relacionados. Eu não estou dizendo que se tu gosta de marketing, tu não pode trabalhar em marketing porque para ti o melhor plano é X. Não, existe uma relação, mas de novo, prioridade é continuar no Canadá. Como que eu fico aqui? E aí eu associo o meu plano de carreira a isso. E aí tem muito, a Dani fala bastante isso, vale na parte de imigração e vale na parte de carreira. A trajetória, o planejamento, ele varia de pessoa para pessoa, não tem uma receita pronta que funciona para todo mundo. Uma coisa que imigrante faz, a gente se compara muito. Mas ela conseguiu a residência permanente em 2, 3 meses. Mas ela conseguiu o trabalho incrível em 1 mês. É duro com a gente ficar se comparando, porque a gente não sabe o que tem por trás daquela pessoa. Tem os critérios de idade, nível de inglês. Então, o meu recado é assim, primeiro, focar no plano de imigração, procure uma agência de imigração, a INGV, alguém sério para te ajudar nesse plano, e aí personalize o seu plano para o que você quer, para os seus objetivos. Então, o tema da apresentação hoje, eu gosto muito de comentar que a Job Career, a Job Search e a carreira profissional no Canadá, elas têm 2 grandes etapas. A primeira é realmente como que eu encontro o meu trabalho no Canadá. O primeiro trabalho, ele é crítico, entrar no mercado. E aí a gente fez um webinar muito legal aqui, faz uns 2 meses, que está salvo no YouTube, então se tu digitar meu nome, Ingvi Canadá, tem lá todo o webinar, semelhante a esse, com print screen de abordagem, de como fazer networking. Então, isso eu não vou falar hoje, sobre a parte de como achar trabalho, mas eu vou falar sobre o step 2. Eu querendo entrar numa empresa, eu recebi minha job offer, eu comecei meu trabalho,
como que eu entendo essas diferenças culturais, como que funciona o dia a dia dentro de um escritório e como que eu planejo os meus benefícios e minha aposentadoria. Então, esse é realmente o foco da noite de hoje. Então, eu dividi ela em duas partes. Eu dividi a minha parte em duas partes. Quais são as coisas que eu tenho que saber antes de qualquer entrevista? Partindo do pressuposto que você já viu o vídeo 1, que tu já sabe qual é a área, que tipo de posição que tu vai aplicar, tu já adaptou teu resumê, teu LinkedIn, que foi o webinar 1. Agora eu tô no processo de job interview. O que eu preciso saber? E depois que eu recebi a minha job offer, o que eu preciso saber para ser bem sucedido dentro do meu primeiro trabalho? Então, antes de uma entrevista, uma pergunta que muita gente te faz, para a Dani, vem para mim também, é: será que eu tenho que trabalhar numa empresa pequena ou numa empresa grande? E essa resposta, de novo, ela depende. Numa perspectiva de carreira, depende muito do que tu quer em relação a benefício salarial, a questão salarial de benefício, se tu prefere trabalhar num ambiente mais estabelecido, com processo bem definido, com o teu escopo de trabalho mais especializado, que é o perfil de uma empresa grande, ou se às vezes tu quer numa empresa menor, onde tu vai ter mais autonomia, vai fazer mais coisas. Então, realmente depende o que faz mais sentido para a tua carreira. Do ponto de vista de imigração, que aí é mais a parte da Dani, que ela fala, também depende, porque vai depender do melhor plano para ti. Não necessariamente uma pequena ou uma grande empresa vai te garantir a estadia no Canadá. Isso depende do plano de imigração, da província que tu está pensando, do teu cargo, né, a ocupação. Então, varia muito. Então, por isso que é legal bater papo com gente que está no mercado, comigo, com a Dani, com outras pessoas, pesquisar para conseguir tomar as melhores decisões em relação a isso. Aí, uma outra curiosidade em relação a benefícios de empregados. Eu não sou profissional de RH, então estou falando aqui como alguém que está há 4 anos no mercado. A lei ela varia por província, a nível nacional, então se vocês tiverem mais perguntas específicas, o que eu não souber, eu posso direcionar depois recursos para ajudar, mas assim, algumas coisas que são um pouco gritantes, assim, que é diferente. Primeira coisa, a questão de férias. No Brasil, a gente está acostumada com 1 mês. Aqui, normalmente, são 2 semanas de férias, ou até 3 ou mais, que isso é até uma coisa que se negocia no momento de proposta. Então, quando eu estou na questão de entrevista, estou recebendo oferta de trabalho, você pode e deve negociar. 3 semanas é muito comum em vários setores já. E alguns setores dão ainda mais que isso. Uma outra coisa que é bem a questão do 13º. A gente está acostumado no Brasil, aqui no Canadá não existe 13º. Então, financeiramente, é algo que a gente tem que se planejar, porque não vai cair esse dinheirinho no final do ano para ajudar com os presentes de Natal. A licença maternidade também, aqui é 1 ano e meio, pode ser dividido com o pai, e é super comum as pessoas tirarem 12, 18 meses, dificilmente alguém vai tirar menos que isso. Então, outras coisas assim que são um pouco, na verdade, bem diferentes. Quando a gente está recebendo a nossa proposta de trabalho, no Brasil normalmente tem vale transporte, vale refeição, vale alimentação. Aqui não tem nada disso, não está incluído. Se parte do pressuposto que o funcionário, com o seu salário, vai fazer a melhor gestão da parte do que ele precisa para o transporte e alimentação. Tem uma coisa legal aqui, que a questão de personal days, a lei prevê dias para sick day, e algumas empresas também dão personal days, que são dias para tu, como se fossem dias extras de férias para tu tirar. Então, também outra coisa que é bem diferente do Brasil. E o salário aqui comumente é pago quinzenal. Então, aí, mais um desafio nosso para fazer a gestão, né, do fluxo de caixa das nossas contas, que é bem comum ter o salário pago a cada 15 dias, em vez de cair aquela bolada no final do mês. Então, aí o risco da gente gastar tudo, chegou aquele primeiros 15 dias, recebi, gastei tudo, poxa, nem paguei o aluguel. Então, esse é um desafio para nós brasileiros. Uma outra coisa que também me chamou bastante atenção, no Brasil a gente costuma falar, vamos dizer que o recrutador, ou tu está aplicando, e aí tu pergunta expectativa salarial. A gente fala o valor bruto por mês.
R$ 7.000, R$ 8.000. Aqui não se fala isso. Se você está trabalhando num, que a gente fala, um trabalho de office, assim, um trabalho corporativo, tu vai falar no valor anual. E aí, às vezes, quando tu ouve a primeira vez, assusta, poxa, 40, 50, 60 mil dólares é o valor bruto anual. É assim que a gente fala questão de salário. Se você for um trabalhador part-time, que é aquela turma que trabalha em loja, trabalha por hora, e que também é um regime de trabalho bem comum aqui, que é ótimo para imigrante, aí se fala valor por hora. Você vai ganhar 14, 15, 16 dólares por hora. Então, mais assim, um overview dos benefícios e várias diferenças que a gente tem que aprender para viver e para ser bem-sucedido no Canadá. Uma outra dica que eu gosto de dar, assim, citar bastante recurso gratuito, é para quem estiver interessado em usar. Como que eu sei a faixa salarial do meu cargo, da minha área, na minha província, na minha cidade? Existem ferramentas como Glassdoor, que são gratuitas, que tu vai digitar lá, vamos dizer, eu sou hoje Brand Manager, eu vou digitar Brand Manager em Toronto, em média ganha de X até X mil dólares anual. Então, aí você tem um senso, tanto para quem está vindo para cá para se planejar financeiramente, e quanto para quem está aqui para, opa, será que o que estão me oferecendo está dentro do mercado? Será que eu não tenho alguma margem de negociação durante a oferta? E aí, então, essas coisas são super importantes antes da entrevista. E outro ponto, antes da entrevista, mas muito mais quando eu já estou dentro do trabalho, são as diferenças culturais, que são super importantes para a gente ser bem-sucedida dentro do trabalho. Eu falo assim, os newcomers, a gente precisa entender as regras não escritas das organizações aqui no Canadá e seguir elas. E aí, uma associação bem simples, assim. Quando a gente está no Brasil, a gente brinca, olha lá o gringo. Por que a gente sabe que ele é o gringo? Porque ele está se vestindo de forma diferente, porque se tem uma festa e tem samba, ele está dançando todo errado, porque ele está falando com sotaque, porque ele está falando de forma ríspida, que na verdade é na língua dele. Então, quando a gente está no Canadá, nós somos os gringos. Então, o maior desafio para a gente se suceder é a gente observar, entender todas essas coisas para que a gente pareça menos gringo e mais canadense. Então, como que a gente entende essas cultural and soft skills? Eu vou trazer vários pontos aqui hoje de vivência própria, de histórias, mas para aquela galera que está mais interessada, algumas dicas que eu fiz, assim, para começar a entender, porque não existe um pós-graduação, a gente aprende vivendo, observando. A primeira dica é o Leonel Laroche, é um cara incrível que fala muito sobre cultura, ele é um migrante como a gente, tem vídeos brilhantes no YouTube. De novo, tudo recurso gratuito, gente. A segunda é fazendo voluntariado. Quem está aqui no Canadá, ou até quem está no Brasil, eu já mencionei no outro webinar, como encontrar voluntariado. E aí você vai entrar em contato com canadenses, é como se fosse uma experiência de trabalho, não paga, mas que a gente aprende, e como não paga, a gente pode errar lá, a gente pode aprender. Então, voluntariado é uma segunda opção que eu recomendo, muito voluntariado remoto durante o Covid. Assistir TV, ouvir rádio, podcast, isso te ajuda no inglês, isso te ajuda a entender cultura, a entender notícia, a ter assunto. Então, super importante, especialmente se for conteúdo canadense, CBC, todas essas têm bastante coisa. Observar. Parar, observar. Agora com o Covid é mais difícil, mas a gente, num webinar com outros canadenses, olhar o que as pessoas, como elas se expressam, o que elas falam, como que elas se expressam. Seja num ambiente de trabalho, seja num ambiente social, observar os outros. Eu acho que eu aprendi muito mais observando do que lendo, sim, a entender essas unwritten rules. E aí o Cultural Mentor. Isso é uma história engraçada. Todas as empresas que eu trabalhei aqui, eu sou muito brincalhona. Eu sempre pego alguém e eu brinco para ela, você vai ser a minha Cultural Mentor. E aí eu falo, eu sou imigrante, não sei. Então, teve uma situação que a gente teve um velório, eu consultei eles para, ok, como que eu me visto? Como é que é um velório aqui? Quando eu tenho um e-mail mais difícil de escrever, porque eu preciso criticar alguma coisa, eu mostro para essa pessoa. Então, é um par, uma pessoa de confiança, que tu desenvolve um nível de amizade que tu pode confiar neles para essas coisas. Outras coisas em relação ao Canadá, é uma sociedade muito egalitária, significa uma sociedade muito igual, sem muitos níveis. Para vocês terem noção, a questão de salário mínimo comparada
aqui o salário mínimo canadense, o que ele vale em real é bem elevado. As organizações tendem a ter menos hierarquia, ser menos formal, e é esperado dos funcionários, por isso, como é mais egalitário, que o funcionário tome iniciativa, identifique problemas, sugira soluções, traga para o seu manager. Então, menos ficar esperando. Isso que o brasileiro, às vezes, a gente erra um pouquinho. A gente fica muito reativo, a gente espera o chefe pedir. E não, é esperado do funcionário aqui, independente, imigrante ou canadense, que tu tome iniciativa. Outra coisa também interessante, assim, eu venho do ambiente de São Paulo, onde a gente trabalhava 12, 14 horas por dia e final de semana. Então, no meu primeiro trabalho de escritório aqui, nossa, não existia eu ir sexta-feira para casa com a caixa de inbox cheia de e-mails. Então, eu ficava até, todo mundo saía assim, eu ficava até 7h30, tudo, mandava alguns e-mails sábado, domingo. E aí o pessoal começou a meio que olhar do tipo, estranho, não olhar com bons olhos, né? Porque por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou querendo ser diferente? Eu estou querendo competir com os outros? Então eu brinco muito que assim, principalmente quem vem daquele ritmo de São Paulo e de grandes empresas, a gente vem a 180 km por hora. O desafio é se dar conta de que a gente não precisa ser 180 para. Se a gente for 9 to 5, naturalmente a gente está tão acostumado a produzir, que a gente já vai estar sempre a 110, um pouquinho mais que o employee médio, e aí tu vai performar bem. Então, cuidar um pouquinho com isso. Se ninguém está trabalhando no final de semana, não trabalhe, tá? E aí, de novo, claro que eu estou falando de uma average, na média. Existem empresas e empresas. Dependendo da empresa que tu entrar, pode ser que seja mais longas horas. Mas, no geral, 9 a 5, 8 a 4h30. Então, é importante observar o que os outros estão fazendo para entender a lógica de funcionamento da tua empresa. Tá? Outra coisa super importante. A gente está acostumado, eu trabalho bastante, mas chega meio-dia, tem aquela pausa, né? 1h, vamos lá na gaveleteria, daí fica 1h10, daí depois vamos tomar um café no Havana, nem lembro os nomes, um café com um alfajorzinho, daí quando tu viu, deu 1h30, 2 de almoço. Aqui não existe essa pausa para almoço. Foi um dos primeiros choques que eu tive, assim, as pessoas prezam muito por família. O trabalho é um meio, o foco é tua família, a tua comunidade, então isso reflete numa jornada de trabalho não tão extensa e também na questão de que a janta, que normalmente no Canadá é 5, 6 horas da tarde, bem mais cedo que a gente, é a principal refeição deles. Eles têm o café da manhã, que é bem parrudo, assim, omelete, coisas, substâncias. O almoço não tem pausa, a gente come trabalhando, tem reunião no horário de almoço muitas vezes, come na mesa, leva um sanduíche, come algo mais leve, para eu poder sair cedo, 5 horas, um pouquinho antes, depois, para jantar com a minha família, que aí é a principal refeição. Então, um outro choque, assim, se adaptar com isso de que tu vai estar almoçando na tua mesa e, muito provavelmente, sozinho. Então, não tem essa pausa social. Outra coisa, choque cultural, assim, a questão de tirar dias para férias. Por lei, no Brasil, fui embora há 4 anos do Brasil, mas acredito que a lei continua os 30 dias que tu podia quebrar em 10 e 20. Então, é super comum muita gente tirar um mês inteiro off, 20 dias. Aqui, não. Por vários motivos. Primeiro, porque a gente discutiu que as férias são 2 a 3 semanas. E, culturalmente, as pessoas não costumam tirar tantas férias longas. A lei aqui deixa tu picotar todas as tuas férias. Então, é super comum eu ter colegas de trabalho que tiram todas as sextas-feiras durante o verão para ir para o cottage. Porque o verão é um período curtinho, então eles usam uns 8, 9 dias úteis de férias. Por alguns meses, eles sexta-feira não trabalham. Então, de novo, essas coisas para a gente tentar evitar soar inadequado, assim, vou tirar um mês e sair para o Brasil. Não, cuidado. Sente um pouquinho o ambiente antes, observa. E essa questão de picotar férias, ela é super comum aqui. Em relação à etiqueta de reuniões também. Poxa, no Brasil a gente marca a reunião às 6. Eu sou alemã, assim, alemã gaúcha. Nunca me atraso, tenho pavor de atraso. Mas culturalmente
Eu sei que no Brasil a gente marcou a reunião às 6, vai começar às 6h15, porque, 6, putz, agora veio um invite, vamos lá pegar o café, e aí eu encontrei o João no corredor, aí 6h15 eu entro na sala e a gente começa a reunião. Então, aqui é muito inadequado. Normalmente as pessoas vão te dar 5 minutos de tolerância e delas vão cancelar a reunião se tu não aparecer. Então, 5 minutos assim no máximo, 1 ou 2, o pessoal já começa a achar que tu tá atrasado. Então, cuidado com isso. Small talk. No Brasil, a gente chega e fala bastante coisa pessoal, depois eu vou mencionar a questão de relação de trabalho. Aqui, o small talk, ele é super importante. O que é isso? Chegar na sala e antes da reunião ter um quebra-gelo, um bate-papo, mas ele é sobre alguns assuntos. Esporte, o tempo. A gente sempre fala, ai, tá muito frio, ai, tá muito quente, ai, tá chovendo. O que tu fez no final de semana? Mas não é do detalhe. Poxa, eu encontrei minha avó, fizemos uma cuca, tomamos chimarrão. Não. Fiz os trabalhos na casa, bem breve. E evite política e religião. Esses assuntos não se fala aqui. 30 minutos, outro choque cultural, reuniões de meia hora. O pessoal aqui é pragmático, eu já falei, o foco é minha comunidade, minha família, o trabalho é o meio, então eles são muito diretos. E aí, encontros de 30 minutos são super comuns, eu já tive encontros de 15 minutos. Então, a reunião essa é a agenda, a gente discute, 20 minutos terminou a reunião. Então, também super comum. E aí a educação deles e o fato de sempre evitar conflito no tom da voz, na forma com que eles expressam. Então, eles não vão dizer, eu não concordo, no, that's a good point, it's a valid point, sabe? É super sutil a questão de discordar numa reunião em frente aos outros. Também em relação a escrever e-mails, os nossos e-mails são muito longos, o canadense às vezes é super direto, então acho que vale a pena quem está em empresa começar a pesquisar um pouquinho mais, observar para a gente se dar conta, a gente tende a ser muito prolixo, eles são mais casuais, de novo, não é tão hierárquico, então normal começar o e-mail, hey, hi, thanks, em vez de ser dear, olha, eu acho que eu raramente vejo dear, Laura, num e-mail com um colega de trabalho. E aí, Grammarly, que é um recurso legal, digitem no Google, assim, que dá para tu instalar no teu Outlook para te ajudar com os erros de gramática e essas coisas. Rapidamente, a questão de happy hour e amizade no trabalho. No Brasil, acho que a gente trabalha tanto, a gente passa mais tempo no trabalho do que na família, então tu desenvolve uma segunda família no ambiente de trabalho, né? E aqui não, a gente não passa tanto tempo no trabalho, a gente não tem essas reuniões sociais de almoçar todos os dias juntos. Então, claro que se faz amigos no trabalho, mas é uma relação diferente, então é um cuidado que a gente tem que ter. Tu não vai abrir tua vida, tu não vai ver os colegas abrindo a tua vida pessoal para o colega do lado. Meets and greets, que é a forma com que eles falam quando tu entra na empresa, de fazer um coffee chat para te apresentar, conhecer a pessoa que tu vai trabalhar. E aquela coisa de, minha família no trabalho, que aqui não existe tanto, assim. Happy hours existem, festa de final de ano existem, mas o laço de amizade, ele é bem menos intenso do que no Brasil. E não tem problema nenhum, é só diferentes perspectivas. Nada do que eu tô falando não existe certo ou errado. São diferenças culturais e cabe a nós, imigrantes que estamos aqui e queremos nos suceder, entender elas e seguir e nos adaptar. Feedback aqui também tem uma arte de entender, eles não são diretos na questão negativa. One-on-one é como eles chamam as reuniões um com o outro, com o teu chefe ou com o teu par, que tem com frequência. MOR é Meeting Manager Outside the Room, que são as reuniões que normalmente, vamos dizer, eu reporto para um diretor, que reporta para um VP. Normalmente, empresas grandes, cada 4 meses, eu tenho uma reunião direto com o meu VP para falar do meu desenvolvimento de carreira sem o meu chefe estar lá. Para dar visibilidade, para ele ouvir também como é que está a relação. Então, isso é muito comum. Não se assustem quando marcarem um MOR. Feedback aqui é sempre empacotado. Então, eu lembro só para exemplificar, quando eu estava num trabalho, eu fiz uns slides e mandei para minha diretora, isso no início da minha carreira. E aí ela devolveu assim, Laura, this is really good. If I were you, I would just make those changes. E daí 8 bullet points. Quando ele eu só gravei. Nossa, tá muito bom.
talvez poderia fazer essas mudanças. O que é a tradução correta? Laura, tá uma bosta. E esses 8 pontos muda agora. Então, tem que saber ler. Às vezes a gente faz entrevista, a gente fica, cara, ela me adorou. Não, as pessoas aqui são muito do bem, elas dificilmente criticam, então a gente tem que saber ler. E aí, how are you doing? Uma pergunta que o pessoal, tipo um cumprimento, e aí, tudo bem? Quando alguém te pergunta, tá passando na rua, e aí, tudo bem? Não é para tu dizer, não, eu tive um dia horrível, aconteceu isso, aquilo. Não, é um cumprimento. Não, I'm good, doing well, like, good. Tipo, é um cumprimento. Eu via as pessoas no corredor me perguntando isso e eu começava, poxa, ela quer saber como eu tô. Deixa eu contar. E eu contei as coisas que eu fiz no final de semana, tudo, e comecei a me dar conta que todo mundo ficava, o que ela tá me falando isso? Tipo, eu tava cruzando no corredor, ela me fez parar para contar. Então, são diferenças culturais. E aí, para crescer na carreira, networking interno, os meets and greets, que é conhecer as pessoas dentro da empresa, fazer esse networking, isso é super, super importante para se vender. Eu falei bem rápido para dar tempo para Maria Cecília, para a gente explorar nas perguntas, mas só um recap assim do que eu mencionei. Antes da entrevista, imigração versus career plan. Se tu quer ficar no Canadá, primeiro garante teu plano Canadá, teu plano de imigração, e aí ajusta o plano carreira a isso. Trabalho numa grande ou numa pequena empresa, numa startup ou numa pequenininha? Depende do teu plano de imigração e career. Então, tem que estar muito atrelado um ao outro. Saiba a expectativa salarial dos teus cargos, isso é super importante para tu não ser mal pago e para tu poder te planejar. Os benefícios mudam, então eu trouxe algum deles para vocês, é importante saber. E depois, para a entrevista, observar, ouvir, para a gente entender essas diferenças culturais, ser bem sucedido no ambiente de trabalho. Vou passar agora para a Dani. Então vamos lá, gente. Vou seguir aí a mesma linha da Laura, a gente não vai se ater profundamente para a gente não chegar até meia-noite, a gente vai dar uma overview justamente para abrir para perguntas, para dúvidas, e depois a gente se coloca à disposição. Então, eu vou apresentar aqui o Reza, e a gente então vai falar do que justamente a Laura introduziu. Às vezes, na escolha do emprego, a gente já precisa pensar que esse emprego tem que ter características que combinem com o seu projeto de imigração. Tá? Então, a gente trouxe aqui algumas opções, tá? Então, hoje é um dia especial porque a gente teve aquela abertura relâmpago no sistema e todo mundo que foi estudante, né, e que tinha um emprego pôde fazer essa aplicação. E aqui, então, a gente traz um outro exemplo, que é o Global Talent Stream. Você gostaria de falar? You like to speak about the Global Talent Stream? Yeah, so the Global Talent Stream is for highly skilled IT professionals who are able to be processed to come into Canada to work for an employer based on a job offer without an LMIA. Mm-hmm. There's a different process, but it's extremely fast, and the embassies have guaranteed that they will process any work permit under the Global Talent Stream within 2 weeks. Então, exatamente como a Laura falou, às vezes as pessoas se comparam e falam, mas a minha amiga conseguiu em 3 meses. Pois é, mas existem maneiras de você conseguir em 2 semanas, né? Pessoas ligadas à tecnologia têm aí uma grande demanda, o Canadá está procurando ativamente. Então, às vezes a pessoa chega com um plano de imigração e a gente começa a fazer algumas perguntas e a gente consegue achar outras opções, tá? Então, isso é para deixar claro como é importante pesquisar, fazer os cafés, fazer uma consulta, ainda que você opte por fazer o seu processo individualmente, a consulta te põe no caminho certo, faz você economizar dinheiro, porque senão você pode achar que precisa de um college e não precisa. Pode achar que você precisa fazer algo e você já tem um outro caminho que já está pronto. Próximo slide, por favor. Então, aqui a gente elencou aí algumas carreiras que são pedidas, que não são, digamos assim, as preferidas dos canadenses, e o governo do Canadá gostaria de atrair profissionais dessas qualificações. Então, não estamos falando que o Canadá quer brasileiros, ele não quer
Canadá quer profissionais altamente qualificados com ótimo desempenho nessas áreas. Então, computação, tecnologia de informação, informação de sistemas, engenheiros de computação, matemáticos, estatísticos, várias posições ligadas à informática, database, software, desenvolvimento de programas, desenvolvimento de softwares, web designers, desenvolvedores enfim, software, enfim. São coisas bem específicas, mas, de novo, quem é da área da tecnologia tem aí um caminho bem diferente. Próximo, por favor. Então, vamos lá. Graduate Entrepreneur Stream. Would you like to talk about this? Yeah, so the graduate entrepreneur stream is less commonly known. It's basically if you do not want to be at the mercy of finding a job, at the mercy of an employer, and if you're an entrepreneur and you have some funds to start your own business, as an international student, when you graduate, you can apply and start your own business. And after 1 year, if you've successfully run the business, it doesn't necessarily need to make profit, but you should be able to earn your own income for it. You could be nominated by the province for permanent residency. And this is available through 3 provinces right now in Canada. Então, olha que interessante. O Canadá está querendo estudantes que queiram empreender. Então, não é que você precisa ter um negócio no Brasil, é um outro caminho. É alguém que estudou e quer começar um negócio aqui, do zero, tá? Então, é bem interessante como há um incentivo para jovens, né, estudantes, começarem um negócio do zero. Pode passar? Laura, pode seguir? Isso. E, então, a Smart Mature Student Applicant is the case that he can apply for different... Yes. So there's 1 or 2 types of programs that people sometimes oversee. One is the graduate stream. So right now, 3 provinces in Canada allow graduates of master's or PhD programs to apply for direct permanent residency. So if you have trouble trying to find a job, or if you don't want to be looking for a job or using work experience to become a permanent resident, just graduating from a public university with a master's degree, let's say even an MBA in Toronto, you could be eligible for direct permanent residency. And the key is you want to be eligible for as many immigration programs for permanent residency as possible. If you start in the incorrect program, you could be at the mercy of this one eligibility for one program for immigration, which is not good. You should try to be eligible for at least 3 programs when you graduate or enter Canada, depending on how you enter Canada in the first place. Então, exatamente o que o Reza está explicando é que a gente precisa fazer algumas escolhas e às vezes o pessoal escolhe o college e poderia fazer não um college, mas um MBA ou um mestrado ou um doutorado. Lógico que tem diferenças de perfis e tal, mas é importante que as pessoas saibam das opções para escolher, porque realmente com mestrado, com doutorado, que às vezes pode até ter bolsa, você tem um caminho com mais opções. Então, tem o Master Stream Provision Nominee, tem o Express Entry, que é federal, né? Então, tem muita coisa que é diferente de uma província para outra, isso a gente precisa dizer, porque as províncias concorrem entre si para atrair estrangeiros qualificados. Então, a gente tem muita busca por British Columbia e Ontário, que é Vancouver e Toronto, e as outras províncias são menos conhecidas dos brasileiros e, portanto, elas têm programas mais flexíveis para atrair. Então, se as pessoas estiverem dispostas a não ir para os polos, como a gente conhece, Rio, São Paulo, né? Existem outros estados também muito bacanas, né? Aqui províncias
como o Rio Grande do Sul. Eu ia brincar, se quiserem vir para uma Porto Alegre, no Canadá, as outras províncias são incríveis também. São incríveis. E aí você vai ter um custo de vida menor, o salário mínimo é muito semelhante ao que a Laura... tem uma pequena diferença, mas nenhuma província é menos de $2.000. Então, você vai ter mais benefícios e menos ônus. E isso pode ser aí uma vantagem competitiva para você conseguir mais rápido a sua residência permanente com menos tempo de espera, investimento, busca por emprego, estudo e uma série de combinações de fatores, tá? E aí, the conclusion, a gente would like to explain the possibility. Yeah, basically, sometimes when you're planning your immigration path to Canada, same as your career path, sometimes the easiest path is not the best path. Sometimes the easiest path to enter Canada may be one of the most challenging paths to convert to permanent residency. So it depends on your age, your skill level, and what provinces you're going in. And at the end of the day, you have to consider that putting more thought to your immigration path to Canada, sometimes selecting paths that are more challenging may lead to an easier path inside of Canada to permanent residency, let's say through the graduate stream or other programs. Some quick facts about misconceptions about immigration is that you don't need status to invest or own a business in Canada. You don't even need a visa. You don't even need to enter Canada. So this is something that a lot of people don't know. And self-employed work experience inside of Canada is typically not accepted in many of the permanent residency programs. Only in a very few they are, but the rest of them, you should be employed, and typically the employer should not be related to you, at least on paper. So. Exatamente. Então, é uma combinação de fatores que às vezes a gente fica um pouco preocupada de falar de um determinado programa. A gente acredita que tem que se falar do perfil daquele candidato, né? Porque nem todo mundo se enquadra no Express Entry. E aí fica frustrado se achando a última pessoa do planeta porque não se enquadra. Por que não se enquadra? Não é que o Canadá não quer você, ele não quer você nesse programa. Existem outros que a gente pode pensar junto, de uma maneira estratégica, que vão envolver a escolha de um emprego. E, de repente, esse emprego pode ser exatamente o que você está fazendo no Brasil, só que numa determinada província que tem essa necessidade desse profissional. Então, por isso que precisa olhar a sua carreira, o emprego e a imigração. Se o seu negócio é vir para Toronto, é vir para Toronto. Mas se o seu negócio é virar PR o mais rápido possível, talvez vir para Toronto não seja o melhor caminho primeiro, o que não quer dizer que não pode vir depois. Então, é essa, né, ciência do depende que a gente quer mostrar e falar, olha, precisa pensar bem e precisa ouvir diferentes especialistas, porque às vezes o caminho fácil, ele tem aí uma conta que não fecha, que é você não atinge os números necessários para emigrar, e aí o que vamos fazer depois. Só que depois que você já está com o prazo de visto terminando, a gente tem pouco campo de ação. A gente precisa, no começo, chegou no Canadá ou ainda está no Brasil, para a gente mostrar para você overview, diferentes cenários, como que você se sente, e não ao contrário. Olha, você tem que mudar de carreira, mudar de profissão, mudar de país, mudar de vida, mudar de família, e aí, quem sabe, chega na pontuação. Não. Você é um cara que está querendo imigrar. A gente tem que fazer justamente a pesquisa para te ajudar a achar o melhor caminho de imigração dentro do seu perfil. Vamos lá? Mas... e aí acabou, né? Isso. E agora a gente, então, vai para a Maria Cecília. A Maria Cecília é advogada, ela está falando com a gente do Brasil. E muitos dos nossos clientes têm perguntado com a questão da aposentadoria. A questão da aposentadoria no Canadá é diferente do Brasil, e a Maria Cecília vai explicar tudo, sobretudo para quem está no Brasil
o que deve fazer com os seus recursos previdenciários, se vai trazer para o Canadá ou não, e quais circunstâncias e cenários. Maria Cecília, agora é com você. Muito prazer em tê-la aqui conosco. E agora, nós todos aqui vamos aprender. Muito obrigada. Olá, obrigado pela palavra. Cumprimento a todos com um fraternal abraço. E hoje nós vamos falar sobre o Acordo Previdenciário Brasil e Canadá. Depois dessas brilhantes explanações de vocês, e estando no Canadá, e aí? Como que eu vou aposentar? Né? Qual que seria as estratégias? Então, nós vamos falar sobre o Acordo Brasil e Canadá. Eu vou tentar fazer essa explanação toda para vocês e ajudá-los nessas estratégias. Eu estou em Belo Horizonte, resido em Belo Horizonte, sou advogada com formação em recursos humanos. Sou especializada em direito previdenciário. Há mais de 10 anos eu atuo somente nessa área. E tenho várias especializações por vários institutos. Instituto Enfoque, IEPREV, Legale, e tenho um MBA em Gestão de Pessoas. Sou membro da Comissão de Direito Previdenciário da UAB, Minas Gerais. E ano passado, participando de um concurso de artigos pelo Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, tive a surpresa de ser premiada com um artigo de uma tese inédita, que é a extensão da licença maternidade além dos limites legais. Em 2018, eu e meus filhos, hoje de 21 e 14 anos, criamos um canal no YouTube. E esse canal, ele tem o objetivo de levar a educação previdenciária a todos, de uma forma leve, de uma forma mais acessível. E o objetivo é, além de levar a educação previdenciária, promover a conscientização das pessoas, porque a gente vive aqui com constantes mudanças. Então, a gente percebe que as pessoas ficam um pouco perdidas. Então, o objetivo do canal, que é o MC Previdência, né? Ele tem essa proposta de levar a educação e de uma forma bem acessível. Meus produtores são os meus filhos, então são eles que editam, são eles que colocam, eu só gravo o conteúdo. E o planejamento previdenciário? Então, várias pessoas têm uma história de vida, têm uma jornada de vida, e cada um com a sua história, com as suas entradas e saídas de empresas, mas ninguém para pensar num planejamento. Aqui a gente não tem essa cultura previdenciária de planejamento. E eu penso que começar desde cedo é a melhor estratégia. Então, assim como você é acompanhado por algum médico, aqui no Brasil, às vezes a gente tem médicos de família, né? Eu entendo que se você for acompanhado na sua carreira por um especialista em direito previdenciário, você pode se aposentar melhor. Então, é essa estratégia, é essa cultura que a gente tenta levar para todos. Próximo. E agora nós vamos fazer um voo panorâmico entre o Brasil e o Canadá. E esse foco hoje está nos trabalhadores que têm vínculo entre o Brasil e o Canadá. E o voo vai ser panorâmico, porque o assunto é muito extenso. Então, esse acordo do Brasil e Canadá, ele está vigente desde agosto de 2014. E nesse acordo está previsto são 3 benefícios: a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte. Nesse acordo, aí as pessoas podem perguntar, mas ele se aplica a quem? Normalmente, né, a quem tem um vínculo com a legislação tanto brasileira quanto do Canadá. E ele é extensivo também aos dependentes. Próximo. E nesse sistema canadense, nós temos o CPP. E o CPP é o Canada Pension Plan. E no Canada Pension Plan, nós temos algumas
especificidades. Ele é obrigatório, toda pessoa, todo brasileiro que trabalha, todo brasileiro, o canadense que trabalha, ele é uma contribuição obrigatória. Ele automaticamente ele é inscrito no CPP. E quando você tem, aqui a gente tem a carteira de trabalho, tem contra-cheque, mas no Canadá tem o T4. E o T4, ele é como se fosse um contra-cheque do trabalhador. E lá vem escrito que o recolhimento pelo CPP. Ele é obrigatório para todo trabalhador acima de 18 anos e que tenha renda anual acima de $3.500 canadenses. Se o trabalhador for autônomo, ele recolhe tanto a parte dele quanto a parte do empregador. E para se ter o teto desse benefício, para se alcançar esse benefício, está hoje em $1.175 canadenses por mês. E o que a gente tem de referência da aposentadoria por idade é 65 anos, mas isso pode ser antecipado com 60 anos. Mas o valor da pensão será menor. Então, quanto mais adiar esse momento da pensão, mais o valor da pensão será mais vantajoso, né? Uma coisa importante aqui é que esse CPP, ele pode acumular com o Old Age Security. E o Old Age Security, ele não é obrigatória a contribuição. É a partir dos 65 anos, a inscrição não é automática, você tem que se inscrever no programa e você tem que ter o PR, ou ser canadense, ou ter o PR, para que você possa ter acesso a esse programa. Ele é acumulado, você pode receber junto com o CPP. E o teto desse benefício está hoje de $614,14 canadenses. E vocês podem me perguntar, mas como que eu faço para receber o teto desse benefício? Você tem que morar no Canadá por mais de 10 anos e para você ganhar o teto, você tem que viver no Canadá por 40 anos. Aqui é importante a gente falar que o tempo contribuído no Brasil, ele serve para tempo de residência, ele vale como tempo de residência no Canadá. Só que esse tempo, ele não pode ser concomitante com o seu trabalho aí no Canadá. Então, é o tempo antes de você ter ido para o Canadá. Aqui é importante também colocar que nós temos alguns trabalhadores que têm um certificado de deslocamento, que pode ser até 60 meses. Então, esse tempo de residência, não é de certificado de deslocamento, ele não é contado para esse tempo de residência no Canadá. Então, é um benefício que pode ser acumulado com o CPP. E nós temos também o Guaranteed Income Supplement. E esse Guaranteed também tem os mesmos requerimentos do Old Age Security, só que tem uma referência de que você só pode ter tido um ganho anual de $18.600. E ele pode ser acumulado com o AS. Você pode receber os dois juntos. E nós temos o Registered Retirement Savings Plan, que é como se fosse, para explicar assim de uma forma bem didática, é como se fosse uma aposentadoria complementar aqui do Brasil. Tem uma gestão pública, é como se fosse a sua poupança individual. Então, passando em linhas gerais, esses são os benefícios canadenses que nós temos. Pode passar. No site do governo canadense, tem uma ferramenta que eu considero muito importante, que você consegue fazer o seu planejamento aí no Canadá. Essa ferramenta está disponível no site do governo e você pode fazer esse planejamento e fazer algumas simulações, principalmente para o futuro. E ele coloca você pode colocar todos os benefícios, inclusive a sua aposentadoria complementar da sua poupança individual. E nos acordos internacionais, a gente vai falar muito de contribuição Brasil, aqui do Brasil, e contribuição do Canadá. Então, aqui, ambos os países, aqui no Brasil, nós temos aposentadoria por idade, que é diferente, tanto para homem quanto para mulher. Homem é 65 anos
E mulher, nós estamos numa regra de transição. Final do ano passado, nós tivemos a reforma da Previdência e a mulher está numa regra de transição da aposentadoria por idade. Esse ano, ela precisa ter 60 anos e meio. E ano que vem, ela precisa ter 61 anos e a cada ano vai somando mais meio ano até chegar a 62 anos. Então, o Brasil está nessa regra de transição. E o que vai valer de um país ou outro é a contribuição que você tem, tanto no Canadá quanto no Brasil. Essas contribuições, elas não se confundem. Os benefícios vão ser proporcionais ao tempo contribuído, tanto no Brasil quanto no Canadá. As pessoas me perguntam muito, quando trabalham aqui no Brasil, sobre tempos especiais. Se os tempos especiais, quando a pessoa está exposta a agente nocivo biológico, químico, físico como se fosse como a eletricidade, né? Ruído, se esses tempos transformados em tempo comum, se eles ajudam no tempo no Canadá. Então, esse tempo especial, ele não é considerado para efeitos no Canadá. Somente o tempo contribuído comum aqui no Brasil. Eu trago aqui para vocês um estudo de caso. Por exemplo, uma mulher hoje que tem 61 anos e ela tem 16 anos contribuídos aqui no Brasil, mas ela tem 9 anos contribuídos no Canadá. Ela conseguiria se aposentar aqui no Brasil? Porque no Brasil, além dos 60 anos e meio para mulher até o final desse ano e os 65 anos para homem, ele precisa ter 15 anos de contribuição, equivale a 180 meses. E se somar o tempo trabalhado, tanto no Canadá quanto o tempo que ele já tem aqui no Brasil, já tem os 15 anos. E aí essa mulher poderia se aposentar, mas ela vai se aposentar com um tempo proporcional. Esse cálculo é feito a cada caso, a cada pessoa, e de uma forma proporcional e podendo ser abaixo do salário mínimo. O que ocorre é que quando ela completar os 65 anos no Canadá, ela poderá também se aposentar no Canadá, com o tempo proporcional recolhido no Canadá. Aqui o que eu trouxe para vocês, o tempo mínimo contribuído, tanto do Brasil 15 anos, para que você tenha o teto, em linhas gerais, são 40 anos de contribuição. E aí algumas pessoas sempre me perguntam quais são os documentos importantes que eu tenho que ter para que eu possa aposentar. Então, eu coloquei aqui os documentos que a gente coloca sempre aqui para os nossos clientes, mas para os canadenses, a gente precisa dos documentos de comprovação de vínculo de dependente, número de identificação no país acordante, as certidões civis emitidas no país acordante também, o documento de identidade do país, do Canadá, e agora uma coisa que é obrigatória, é o CPF. Todos precisam ter o CPF. E o CPF, quem tiver aí e não tiver, consegue fazer pelo site da Receita Federal aqui no Brasil. Então, em linhas gerais, eu trouxe essas explicações para vocês. Eu sei que é um conteúdo muito extenso, muito denso, porque a gente fala de quebra até de paradigmas, porque as pessoas pensam assim, mas se eu levar o meu tempo para o Canadá, eu não tenho tempo no Brasil para aposentar. E isso não é verdade, ele pode se aposentar no Brasil. E o que eu trago aqui de uma dica para vocês é que vocês continuem contribuindo no Brasil, dentro de um planejamento estratégico. Essa contribuição, ela só pode ser feita como facultativo, não pode ser feito como contribuinte individual. Porque é como você falasse, eu estou no Canadá trabalhando, mas eu estou no Brasil, então dá choque. Então, a contribuição pode ser feita e como contribuinte individual. Então, não há como se fazer essa contribuição. Quando você for fazer a sua contribuição, você tem que olhar exatamente o código para que você não tenha problemas futuros. Então, termino essa explicação aqui para vocês. Possua e domine a sua ideia, take our idea, e deixo aqui para vocês, pode fazer. Deixo aqui para vocês os meus contatos pessoais, o canal do YouTube,
para que a gente possa tirar dúvidas, fazer consultorias, planejamento previdenciário, que é muito importante. E, como eu disse, o importante é a gente fazer isso cedo. Não adianta a gente planejar quando já está há 2, 3 anos. A gente pode planejar e mudar a rota, né? Mudar a estratégia antes da aposentadoria. E é isso daí. Passo a palavra para a Daniela, para a gente poder responder as perguntas. Meninas, muito obrigada. Eu acho que o nosso objetivo era exatamente esse, de deixar aí uma trilha para as pessoas poderem se apropriar, né, dos seus projetos e tomar as suas decisões, tá? Então, agora, no próximo slide, a gente vai falar, então, das nossas promoções, tá? Então, a gente está fazendo aí 50% de desconto na nossa consulta. A gente tem 3 tipos de consulta. A gente tem uma consulta de 15 minutos, que é quando a pessoa tá fazendo tudo sozinha, ela tem um nó e a gente pode ajudar, e às vezes é um nó que até a gente precisa checar as fontes. A gente tem a consulta de 30 minutos e a gente tem a consulta de 1 hora, tá? Isso é para a pessoa ver o que ela precisa. Então, a gente está oferecendo 50% na consulta de 30 minutos e 50% na consulta de 1 hora. Tá? Para justamente a gente destrinchar as dúvidas e deixar a pessoa indo no caminho certo, como é o objetivo aqui do nosso webinar. E se você decidir estudar no Canadá conosco, sua taxa de admissão para o college ou para a escola de inglês é por nossa conta, tá bom? Então, essas são aí as nossas ajudas no caminho pós-Covid, Black Friday, esperando que a vacina chegue logo, para a gente voltar a receber todo mundo que não está podendo embarcar, que pode estudar online, que tem que esperar aí as regras mudarem, a vacina chegar, enfim. Tá? Então, a gente vai para as perguntas, a gente agradece a participação de todos e a gente vai fazer agora respondendo as perguntas. Já vi que tem várias perguntas espetaculares e a gente vai ter super prazer em responder. Caso a gente não consiga responder tudo hoje, a gente vai responder por e-mail para cada um, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta é sobre imposto, tá? Então, Marie, a gente não vai responder sobre imposto. Onde achar informações sobre taxas de imposto de renda ligadas ao salário? Eu acredito que a pergunta seja com relação ao Canadá. A gente vai trazer uma pessoa para falar de taxation e a sua pergunta é muito importante e a gente não vai deixar sem resposta. Mas, Maria, no caso do Brasil, eu sei que não é a sua área, mas quando se fala de imposto de renda, você teria como explicar? Porque no Canadá tem algumas coisas em comum, mas tem algumas coisas diferentes e eu não sou especialista na área de imposto. Você gostaria de falar como é no Brasil? Sim, Daniela, aqui o imposto de renda para os aposentados, ele é pago, ele é retido na fonte. E alguns países acordantes desconta, quando o trabalhador ele mora fora, ele reside no exterior, ele paga 25% de imposto de renda. Só que nós temos com relação ao Canadá, por exemplo, se a pessoa já está aposentada aqui e ela leva o benefício dela e ela vai receber no Canadá, tem um acordo de 1984 que ele está vigente até hoje. Então, não se paga esses 25% da aposentadoria quando a pessoa recebe aí no Canadá. Já em outros países acordantes, esse desconto ele é realizado, sim, mas não é o caso do Canadá, não. É a única coisa que eu agrego aí para quem está aposentado e leva essa aposentadoria para o Canadá. Então, tá bom. A próxima pergunta é do Ivan. Se eu me inscrever e for aceito em alguma província e conseguir o PR, eu consigo mudar para outra província depois de alguns anos? It's an immigration question. Ivan is asking about if I start in one province, I can move for another province after PR? After permanent residency is in your hand,
Yes. And it depends on how you got your permanent residency. If it was through a federal program that was not restricted to a specific province, then you can move around easily. If it's a provincial program, then make sure you have your permanent residency. Then you can decide on whether you want to move to another province. But in the case, if before the PR, he needs to switch? Yeah, if you're an international student or worker, as an international student, you could transfer schools. You could graduate and then with your postgraduate work permit, go to another province. There's no restrictions. If you're a worker already, if you have an open work permit, you can move freely unless you have a closed work permit. Then you're stuck with one employer. Ok. Yeah. A próxima pergunta é para Maria. Você pode aposentar pela idade em cada país e ter 2 aposentadorias? Pode, Daniela. Pode sim. Isso é a primeira quebra de paradigma e eu também, quando eu comecei a estudar os acordos, eu também ficava assim, será que pode 2 aposentadorias? Porque se você leva o tempo do Brasil para o Canadá, você fala assim, pronto, agora eu zerei, não tem tempo mais nenhum, né? E não é assim. Então, você pode levar, sim, o tempo para o Canadá e ter as 2 aposentadorias. Aposentadoria por idade no Canadá e se aposentar aqui no Brasil. O que é interessante, a gente pode fazer um planejamento previdenciário, que aquela pessoa pode continuar recolhendo como facultativo aqui, para a gente programar uma aposentadoria futura e agregar esse tempo que já foi recolhido na aposentadoria aí do Canadá. E esse tempo de contribuído aqui no Brasil, fora que não seja concomitante, né? Ele é reconhecido também tempo de residência aí no Canadá. Então, às vezes, para uma aposentadoria programável aí e que a pessoa precisa, sei lá, de 5 anos de residência, esse tempo do Brasil conta, contribuído, né? Esse tempo conta aí também no Canadá. Entendi. E aí as pessoas sempre perguntam como fazer esse pagamento facultativo. Pode pagar tudo de uma vez? Tem que ser por mês? Não, esse pagamento tem que ser mensal. É um seguro, né? Então, você paga mensal. E esse pagamento é do dia 1º ao dia 15 de cada mês. Não pode pagar atrasado. Então, programar. Aí do Canadá, eles vão ter que entrar no site do meu.inss.gov.br e eles emitem a guia, a GPS, porque eles não vão conseguir fazer, talvez por transferência, né? Então, emitindo a guia, ele consegue pagar com o código de barra. E aproximadamente qual seria esse valor? Esse pagamento facultativo que o brasileiro que está no Canadá optou por fazer, esse valor varia de quanto? Como que é essa contribuição estipulada? Esse valor, Daniela, ele varia de 20% do salário mínimo, que aqui hoje no Brasil é R$ 1.045, daria R$ 209, até o teto, que seria, o teto hoje aqui é 6.101, e seria em torno de R$ 1.200 por mês. Então, ele pode recolher entre 20% do salário mínimo e 20% do teto. Tem algumas situações em que a pessoa vai receber o salário mínimo mesmo, não tem como fugir, ele pode recolher como facultativo também, mas numa modalidade simplificada, de 11% do salário mínimo, que dá em torno de R$ 114. Mas aí a gente tem que estudar cada caso para ver como enquadra cada pessoa. O cômputo dos recolhimentos gerais, ele é feito como? As pessoas sempre perguntam porque elas querem fazer a conta em que medida vale recolher aqui e lá, em que medida vale suspender, eu sei que cada caso é caso, mas elas querem ter a ideia de como que é feita essa somatória dos recolhimentos e como é feito esse cálculo. Então, Daniela, nós temos um marco, que é a reforma, que é de 13 de novembro de 2019. Antes da reforma, várias pessoas até preenchem alguns requisitos para se aposentar, mas não se aposentaram. E às vezes esse cálculo é mais vantajoso. É 80% das maiores contribuições de julho de 94 até
o dia que ela fosse aposentar. E depois da reforma, nós tivemos uma mudança nessa forma de cálculo. É feita uma média de todo o período contributivo, de julho de 94 até o período que a pessoa fosse aposentar. Então, não é excluído nesse novo cálculo os 20% das menorzinhas, né, das menores contribuições, como é o cálculo antes da reforma. Interessante. Como você falou, tem que ver o caso a caso, até porque a pessoa tem que fazer o seu portfólio, né, de investimentos e de investimentos previdenciários, que tem um perfil completamente diferente do que você, né, fazer um investimento que você está visando a rentabilidade, é outra coisa. Aqui a gente não está falando de rentabilidade, a gente está falando de segurança, a gente está falando de pensar em família, em herdeiros e coisas assim, que são as pessoas que podem vir a receber, né, essa pensão que você está pagando, né? Daniela, é uma coisa importante isso que você fala sobre esse planejamento futuro, que as pessoas aqui às vezes pensam assim, mas eu não vou me aposentar, então eu vou parar de contribuir, ou então eu não vou contribuir para o INSS, eu vou contribuir só para a aposentadoria complementar. Mas tem algumas aposentadorias complementares que exigem que seja feita a contribuição no INSS também. Mas, independente se a pessoa tem aposentadoria complementar ou não, sempre é interessante recolher para o INSS, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, a pessoa pode ficar doente, quebrar uma perna, ela pode estar afastada aqui pelo INSS, ou até mesmo ficar totalmente inválida. Então, ela pode ter uma aposentadoria, que hoje a gente chama de aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Então, e amanhã ou depois, ela vai completar os requisitos para aposentar. E também, se ela falecer nesse percurso, ela deixa pensão para os herdeiros. Então, sempre é interessante recolher para o INSS, que seja um salário mínimo, mas é uma segurança a mais, né? É verdade. O pessoal sempre me pergunta, depois que sai do Brasil, depois de quanto tempo ele perde os benefícios do INSS? Porque aí já não tem mais o vínculo de trabalho, como que isso ocorre? Aí vai depender, porque se a pessoa está com certificado de deslocamento temporário e está garantido pela Previdência aqui, a empresa vai estar contribuindo para ele, né? Mas se a pessoa não tem vínculo empregatício nenhum, não tem certificado de deslocamento, o período de graça dela é durante o período que a gente fala, o período que ela pode ficar sem recolher e ter acesso aos benefícios, são 12 meses. Agora, se a pessoa tiver, são 12 meses, mas esse período ele pode ser estendido também. Agora, se a pessoa tiver 120 contribuições durante essa jornada de trabalho dela, sem perda da qualidade segurada, ela tem mais 12 meses que ela pode ficar sem contribuir e estar vinculada ao INSS. E se ela tiver desempregada, ou recebeu até mesmo seguro-desemprego, ela pode ter mais 12 meses. Então, a princípio, são 3 anos que ela pode ficar sem recolher e ter a qualidade segurada. Mas tem que ser avaliado cada caso, porque são regras muito, muito complexas, né? Esses cálculos, às vezes, a pessoa não vai saber fazer essa análise, se ele está na qualidade segurada ou não. A gente tem recebido alguns clientes que não têm recebido, quando fazem a rescisão na empresa no Brasil, na rescisão, o perfil previdenciário. Então, o cliente não tem conhecimento de qual é a classificação brasileira de ocupação dele, de como foram feitas as contribuições. Então, às vezes, o próprio RH no Brasil não tem esse cuidado de nortear o funcionário com relação à previdência. E aí, como que a gente ajuda esse cliente que precisa entender qual era a classificação brasileira, que para a gente é NOC, mas que no Brasil é a classificação brasileira de ocupações? E isso é importante para a imigração. Ele tem que entender qual era a classificação brasileira de ocupação, porque alguns programas de imigração pedem que essa classificação seja pareada com o NOC aqui no Canadá.
E aí, como que a gente ajuda o cliente a achar onde que ele está enquadrado? Isso é uma pesquisa que pode ser feita? O RH deveria ter feito da empresa que ele estava trabalhando? Sim, ele pode fazer essa consulta para o RH e eu acho que um acesso muito importante para ele é o site do INSS. Tá. Porque no site do INSS, meu.inss.gov.br, ele vai criar uma senha com o CPF dele e dali ele vai ter toda a relação de trabalho dele. Então, eu acho que ajudaria bastante aí também o imigrante a ter essa noção do tempo dele trabalhado no Brasil. Agora, esse código de ocupações, ele pode estar olhando no próprio RH também. Tá certo, até porque é muito interessante ver que a pessoa, ela precisa da experiência profissional no Brasil para alguns programas de imigração aqui. Então, ter isso organizado ajuda muito, não só no seu trabalho, mas no nosso, porque a gente vai precisar das referências profissionais do Brasil, tá? Então, isso faz toda a diferença para a gente, né? Entender qual que era o trabalho, porque não é porque ele estava trabalhando numa siderúrgica, não era porque ele está trabalhando num supermercado, que ele é da área do supermercado. Ele pode ser outra função, ele é um advogado que trabalha para um supermercado, então é outra classificação, é outra carreira, é outra contribuição. E isso tudo faz diferença no processo de imigração aqui para a gente, né? Uma outra dica também, Daniela, aqui as empresas emitem um perfil profissiográfico previdenciário. Qualquer empresa pode emitir esse PPP, chama PPP. E aí, esse PPP, ele vem relatando toda a história de trabalho do trabalhador, todo o histórico de trabalho. E ali também vem o código. Então, acho que a descrição das atividades realizadas, e aí vem o código também. Eu acho que pode ser um documento muito importante para o imigrante. Esse documento, se a gente tem em mãos, é só traduzir e boa parte do nosso trabalho já está feito. O problema é que os brasileiros não sabem que esse documento é importante, os RHs não emitem, e quando a gente vai pedir, o RH ainda vai ver como é que vai fazer, e aí às vezes perde um tempo precioso do brasileiro que está aqui na boca do gol para fazer a aplicação, né? Então, é isso que a gente quer ajustar. Bom, mais perguntas. Giovana Fantini tem uma pergunta. Estou no Canadá há 2 anos e 6 meses. Posso pagar retroativo? É para Maria. Olha, não pode. Não pode não, Giovana. É Giovana, né? Não pode, Giovana, porque essa contribuição é paga em dia. É um seguro. Então, por isso que não se pode atrasar, porque você corre o risco de pagar o retroativo e não ter essa contribuição validada, porque você está no Canadá, você não é uma segurada obrigatória aqui do Brasil, você não está trabalhando, mesmo que seja autônoma aqui no Brasil, então não pode pagar retroativo. Ótima pergunta. Mais uma pergunta: como consultar as contribuições já feitas? Você já falou, mas... Então, isso pelo site do INSS, você coloca lá extrato de contribuições e ele vem escrito CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali você puxa todo o histórico. Muitas vezes, esse histórico não coincide com a sua realidade de trabalho. Então, a sua carteira você tem um vínculo e às vezes isso não foi migrado para o sistema do INSS. Então, é importante que todos acompanhem essas contribuições da empresa e mesmo as suas contribuições pessoais, as individuais, né? Para que você tenha esse acompanhamento, né? A rédea da sua vida, né? Na sua mão. Então, esse documento é o CNIS. Aqui no Brasil também, nós temos um aplicativo do Ministério do Trabalho que você pode baixar também a sua carteira de trabalho. Então, também é um outro método, né? Um outro aplicativo, uma outra ferramenta para você ter acesso à sua carteira de trabalho digital. Então, tem como caminhar as duas coisas para você ver se o que está na sua carteira de trabalho
condiz com o que a informação está no INSS. Maria, isso vale para contribuintes de uma idade mais avançada ou seria só para contribuintes? Porque tem gente que tem recebimentos e não estariam incorporados, digitalizados, não, está tudo digital. Por exemplo, eu tenho 80 anos, eu contribuí em 1950, está lá. Sim, sim, tem que estar. Acontece, você tem que ter carteira de motorista aqui do Brasil. Tá. Por que carteira de motorista? O sistema do aplicativo, você baixa ele com a carteira de motorista. Então, é uma exigência, né? Do próprio aplicativo aqui do Brasil. Que bom que você lembrou, porque aqui a gente tem vários sistemas que também são ligados à carteira de motorista. E algumas pessoas optam por não tirar a carteira de motorista na província que reside e acontece a mesma coisa. Eu não sabia que no Brasil, eu achava que era só o RG e o CPF, a carteira de motorista também. Que interessante. Sim. Então tá bom. Mais uma pergunta. É preciso transferir a aposentadoria do Brasil para o Canadá ou eu posso só ficar recebendo no Brasil e enviando automaticamente para uma poupança? Como que eu faço a gestão desse? Pode fazer isso mesmo. Lembrando que todo ano aqui no Brasil você tem que fazer a prova de vida. Então, mas você pode fazer a prova de vida estando no Canadá. Inclusive, eu gravei um vídeo, está no meu canal do YouTube, falando somente sobre a prova de vida, porque tem alguns requisitos. Você tem que ir no consulado, na embaixada, fazer o apostilamento, fazer a prova de vida, né? O apostilamento é um carimbo, né? Uma autenticação do órgão. E só que você tem que mandar isso, os originais você tem que mandar pelo INSS, para o INSS. Ou da sua, aqui Canadá, Brasília. Ou você manda para o INSS de Brasília, que é o país, aqui, cada INSS aqui do Brasil é responsável por um país acordante. Então, do Canadá é Brasília. Você pode mandar direto pelo site do INSS e, ao mesmo tempo, você vai mandar o documento físico para Brasília. Então, comprovando a sua prova de vida aí no Canadá. Então, ao mesmo tempo, só para ficar bem claro, ao mesmo tempo que você manda esse documento original para o INSS, aqui em Brasília, você pode mandar, pode mandar aqui para Belo Horizonte também, a gente faz o protocolo no INSS da mesma forma, mas você tem que mandar também e avisar o INSS pelo aplicativo, vai ter como você digitalizar e mandar esses documentos. Inclusive, você vai mandar o comprovante postal, que você encaminhou os documentos da prova de vida pelo correio. Agora, se o correio aí tiver fechado ou tiver impossibilitado a pessoa estiver impossibilitada, ele tem que ter algum recorte de jornal, de noticiário, dizendo da impossibilidade do envio do correio, e daí você envia pelo site do INSS, pelo aplicativo do INSS. Marie, a Marie pergunta, alguma diferença em termos previdenciários para quem é funcionário público no Brasil e depois foi para o Canadá? As pessoas às vezes confundem, né? Porque o funcionário público, né, não tem a questão do fundo de garantia, mas tem o recolhimento, né? Isso. E esse tempo de serviço público, de regime próprio, que a gente chama aqui, ele é contado aí também. E se a pessoa está ativa aqui, se ela ainda está ativa, ela pode usar esse tempo como residência aí no Canadá. Ah, que interessante. Esse órgão, ele emite uma declaração. É uma declaração que é emitida dizendo o tempo dela e que ela ainda está ativa no regime, né, no regime próprio. Ou se ela já tiver até aposentado o regime próprio, esse tempo conta também aí para o Canadá. Tanto público federal quanto estadual no Brasil, né? Igual. Sim. Uhum. A Margarete de Souza pergunta, eu tenho 50 anos, moro no Canadá, compensa eu começar a contribuir somente agora? Sim, compensa sim, Margarete, né? Compensa, Margarete. Vejamos, você vai completar 62 anos e não vai ter os 15 anos aqui do Brasil. Então, você consegue se aposentar aqui por idade. Então, eu acho interessante, sim, recolher para o sistema aqui do INSS do Brasil. Maravilha.
Agora tem um comentário que é sobre o que a Laura conversou, que é a Renata, ela falando, olha, se ficar na empresa 5 anos, o período de férias aumenta, né? Então, ela falou que torna 6 semanas. Então, é justamente... Aumenta também, eu não entrei tão a fundo em todos os benefícios, né? Mas o teu tempo na empresa, ele vai aumentando o teu número de férias. Então, esse é um outro ponto bem importante que eu não falei. Obrigada por trazer. É isso mesmo. Tem algum posicionamento de aprovação dos vistos de quem submeteu pelo Brasil? Sabe se estão processando? Now is for Reza. Reza, they are asking about how long the visas are because we need for process. Yes. If you're in Brazil and you're applying for a visa. Yes. Yeah, it could take a very long time right now because of COVID. It could take up to 6 months. It really depends. If it's a study permit and your school has a quarantine plan, potentially it can be prioritized depending on the start date of your program. Uhum. Então, demorado para tudo que é lado, pedindo aqui no Brasil um pouquinho mais, mas a gente não está conseguindo prometer nada para menos de 5, 6 meses, porque há um desejo de que não haja aí esses vistos por conta das viagens, né? Se a pessoa quer estudar online, tudo bem, mas para vir fisicamente aqui, as coisas estão em hold por enquanto, tá? Aqui, então, o Rob, I wish I knew you guys, or... This is the comment. Yes. Ok. Então vamos lá. O Elias, o acordo foi firmado em 2014. As regras do acordo internacional começam a valer após 2014? Aplica-se retroativamente? Para Maria. Sim, aplica retroativamente, sim. E uma coisa importante que eu não falei, que esses formulários para o Quebec, eles são diferentes. Então, se a gente chama o CPP, no Quebec é QPP. Então, são formulários diferentes. Gente, então, Quebec é como Rio Grande do Sul. É um universo à parte, entendeu? Eles são diferentes, eles falam francês, eles não tomam chimarrão, mas eles são completamente diferentes. Eles já praticam social distancing desde antes de Covid, entendeu? É um outro planeta. Quebec é um universo paralelo à parte. Simples assim. Então, vamos são lá. Formulários, e aí, então... São formulários diferentes. E qual foi a pergunta mesmo, Daniela? Me lembra de novo? Então, ele perguntou da questão de o acordo firmado em 2014 e o acordo, e aí seria retroativo, né? Sim, é retroativo. É porque Quebec, o acordo é de 2019, ele tem um acordo próprio. Então, mas pode ser retroativo, sim. Isso. Então, aí a Aline falou, não entendi. Se estou aqui, não posso me aposentar no Brasil, correto? Teria que optar pela aposentadoria canadense, correto? Não. Não, não é correto. Você pode se aposentar pelo Brasil e você pode ter 2 aposentadorias. Então, o que vai acontecer, se você não preencher todos os requisitos aqui de 15 anos, vamos supor que venha 4 anos do Canadá. Então, o seu benefício aqui no Brasil, ele vai ser proporcional. O que a gente costuma falar, que a gente fala que é por totalização. Então, você pode ter os 2 benefícios, tanto no Canadá quanto no Brasil. Perfeito. Muito importante, né? Em vez de gastar tudo no Black Friday, por que não fazer uma contribuição previdenciária? Né? Pode ser a solução. Agora, a pergunta para a Laura. A Natália está perguntando. Laura, se você explicou sobre o costume de não fazer hora extra, fiquei com a seguinte dúvida. Em caso de eu chegar atrasada no trabalho, por exemplo, meia hora, nesse caso, não é comum compensar essa meia hora no final do dia? Ou simplesmente não sou paga por esse atraso e não posso recuperar?
Ótima pergunta. 2 exceções à regra do 9 a 5 e trabalhar, não fazer tanta hora extra como a gente faz no Brasil. A primeira é essa: se tu chegar mais tarde, é esperado de que proativamente tu vais trabalhar para compensar. Claro que depende muito de, a não ser que teu manager fale alguma coisa diferente, mas é esperado que tu cumpra a tua carga horária. E um segundo ponto que o Covid trouxe em várias empresas, que a jornada das 9 às 5 ela tende a ficar mais flexível. Isso varia por empresa a empresa. Tem empresas que estão muito abertas à questão de que você está em casa, tu está com os teus filhos, tu tem que revezar entre o marido e a esposa, quem cuida de um. Então, a jornada de trabalho, para alguns casais, ela tá quebrada. Um trabalha de manhã e à noite para poder cuidar dos filhos à tarde. Então, com o Covid, trouxe um pouquinho dessa exceção. Mas sem Covid, no ambiente normal, vale essa regra que eu falei das 9 às 5. Isso mesmo. O pessoal está perguntando aqui, Maria e Laura, vocês têm código de desconto para consulta? Como é que faz para contatar vocês? Eu posso falar rapidinho, na verdade, eu gosto de marcar sempre um bate-papo, como eu comentei, todos os dias no horário de almoço eu marco um bate-papo para entender um pouquinho a pessoa está procurando, passar algumas dicas. Isso não tem custo nenhum, eu brinco que é os coffee chats, e aí se você tiver interesse, me adiciona no LinkedIn, a gente marca. Eu estou com a agenda de janeiro agora e fevereiro, eu estou marcando os próximos para lá. E aí sim a gente discute a questão de consultoria, se é preciso ou não fazer. A mesma coisa, Daniela. Eu não faço café não, nem almoço. Aqui o ritmo é acelerado demais. Aqui e advogar na área previdenciária é adrenalina na veia. Então é loucura. Então não dá tempo. Eu já ia pedir a gente não respira. Um café com pão de queijo, Maria. Pode ser uma ideia, café com pão de queijo de live, né? Mas aí também eu procuro atender com horário marcado, né? Porque eu tenho uma rotina aqui de prazos, de atendimentos. Então, com horário marcado, a gente faz uma primeira análise e vê o que é a demanda do cliente, do que ele precisa, e daí a gente faz esse planejamento de honorários também. Então, agora, no caso de eu trabalhar no Canadá, recolher o CPP, se eu voltar para o Brasil, como trazer essas contribuições para o Brasil, para Maria? Então, você vai trazer com você todos os seus comprovantes do T4, né? É uma ideia, né? Que é uma dica que eu dou para todos os imigrantes. Agora, quando ele chegar aqui no Brasil, o próprio INSS, ele faz essa ponte, essa ligação com o Canadá. Então, o Canadá fornece essas informações para o INSS. Então, não tem, a dica que eu dou é a questão do T4, né? Mas, que é os comprovantes. Se ele fizer a declaração do imposto de renda, aí também é um comprovante. Mas, nesse sistema de acordo, o INSS é que às vezes demora um pouquinho, né? Porque tudo é feito, não é online, é tudo via correio, né? Então, essa informação, o INSS daqui, ela puxa essas informações do próprio Canadá. É o Canadá que vai fornecer. A gente pode, num certo momento, pegar esse histórico, pedir esse histórico para o Canadá, mas só para ele ter a convicção, né, de qual que é o tempo mesmo que ele tem no Canadá. Mas então funciona dessa forma, Daniela. Perfeito. Outra pergunta do Nilson para Maria: é possível fazer uma contribuição facultativa para a Previdência não sendo mais residente fiscal, tendo dado a saída definitiva? Ótima pergunta. Sim, ótima. Então, sim, por isso que tem que ser facultativo, não pode ser contribuinte individual. Então, pode sim, tranquilamente. A Juliana perguntou, você já falou, mas vamos repetir. Existe algum site do governo brasileiro que eu consigo olhar minhas contribuições previdenciárias? Sim. www.meu.gov.br
meu.inss.gov.br. E dali você vai entrar, o acesso vai ser pela sua senha, você vai criar uma senha e com o seu CPF você vai entrar no link, vai estar uma janela com um monte de janelinhas e aí você vai clicar em extrato de informações sociais, CNIS, e dali você vai puxar toda a sua história de trabalho no Brasil. Perfeito. A Aline pergunta, estou há 4 anos sem contribuir no Brasil, o que acontece se eu começar a contribuir novamente? Daniela, ela vai completando a cada ano com 12 meses, aliás, nem 12 meses, com 8 meses de contribuição, a partir dos 6, se ela já tem uma contribuição no Brasil, ela complementa essa qualidade de segurada com 6 contribuições. Então, o que eu sugiro aqui para todos os clientes, que eu falo com todos os clientes, contribui um ano certinho, não é um ano não, é menos. Mas eu falo com todos os clientes aqui, a minha equipe aqui está programada para falar, contribui um ano certinho, para que você retome a sua qualidade de segurada. Vamos supor que ela tenha 6 anos aqui do Brasil, e como ela já está há um tempo no Canadá, ela está zerada de contribuições de qualidade de segurada. Quando ela completar as 6 contribuições, ela puxa tudo que ela tinha lá para trás, e daí ela vai ter a qualidade de segurada. E daí o que a gente chama assim, se acontecer qualquer evento, ela está protegida pelo INSS. Mas eu falo com todos os clientes, contribui um ano certinho e depois a gente vai programando isso ao longo do tempo. Maria, só uma pergunta, é quase que tu reativa, por exemplo, eu não contribuo há 4 anos, tu reativa a tua previdência se a partir de hoje, o próximo ano, eu contribuir direitinho, eu passo a ter direito àquela contribuição estava desativada, isso? Exatamente. Você reativa ela. Por enquanto você está zerada. Você está sem recolher nada para o INSS. Eu costumo até brincar aqui com o pessoal. Você não pode ficar doente, não. Não pode quebrar a perna, não pode acontecer nada, nem pode morrer. Aqui você tem que saber o dia até que você morre. Então, porque você não está na qualidade de segurada. Então, por isso que não é bom brincar com o imprevisível. A gente tem que ser previdente. Então, por isso que é interessante manter as contribuições em dia. Para Maria, a Jéssica está perguntando como funciona para quem contribui como MEI. Os direitos são os mesmos? Microempreendedor individual. O MEI, você recolhe com 5% do salário mínimo. E já é pré-definido que você vai somente aposentar por idade e com um salário mínimo. Então, se você é MEI, você pode continuar recolhendo, mas você só se aposenta com um salário mínimo e por idade. Agora, o que eu pensei aqui agora, Daniela, me veio uma questão aqui, porque o MEI é um contribuinte individual, né? Ele seria um contribuinte individual. E a contribuição individual, ela é proibida. Ele teria que ser como facultativa. E então, eu tenho que avaliar melhor essa situação, porque envolve pode ser que amanhã ou depois ela já está em véspera de se aposentar, e esse MEI não vai ser considerado para aposentadoria, e ela não vai ter como pagar esse retroativo, porque ela teria que estar recolhendo como facultativa. Então, a gente tem que estudar melhor o caso pessoal dela. A Cláudia está perguntando, então, se ela entendeu. Já trabalhei registrada há 12 anos no Brasil e 3 aqui no Canadá. Ainda preciso contribuir no Brasil para me aposentar? Ela pode puxar os 3 anos do Canadá, porque aí ela completa os 15 anos, né? Mas aí ela poderia se aposentar aqui no Brasil. Mas eu não sei se seria a melhor estratégia. Porque, dependendo da idade dela, e se ela for recolhendo aqui no Brasil, ela consegue se aposentar, ela aumenta a renda dela aqui no Brasil. Se tiver tempo, né? Porque às vezes a pessoa já tem tempo, já está quase fazendo 62 anos aqui no Brasil, mas ela não tem os 15 anos.
e ela quer aposentar de qualquer jeito. Então, aí a gente puxa os 3 anos, traz os 3 anos do Canadá. Não, ela tem 13 anos aqui no Brasil, né? E 2 anos no Canadá. Então, ela puxa o tempo do Brasil e aí ela complementa os 15 anos e aposenta aqui. Entendi. Confuso, né? Se eu puxar... Nossa. É bem assim, é muito doido assim para nossa cabeça. Mas eu acho que o mais importante aqui é a gente avaliar com número no papel, porque aí a gente dá conta de dar uma resposta objetiva. E aí a pessoa tem uma tomada de decisão mais sustentável, com números, para ela ver qual que é o impacto de renda, se ela tiver fazer essa totalização, ou se é melhor ela fazer essas contribuições aqui como facultativa. Quer dizer, não tem regra pronta, é isso. Cada caso é um caso. O José Villani faz a seguinte pergunta. Se eu viro um buraco no meu histórico de contribuições, como que eu resolvo? Estando no Brasil? Eu acho que ele está aqui, né? Eu acho que ele está querendo dizer que algum dos empregadores dele não fez a contribuição e aí ele ficou com um gap. Acho que é isso. Então, o fato do empregador não recolher não quer dizer que ele não tem esse tempo. O INSS tem que contabilizar esse tempo. Ocorre que o INSS vai contabilizar esse tempo com um salário mínimo. Então, se ele recebeu teto e se ele não tem como comprovar através dos contra-cheques que ele recebeu aquele valor maior que o salário mínimo, esse período ele vai ser contabilizado. Ele não fica com esse tempo zerado, mas é com um salário mínimo. Agora, se entre um período e outro, ele tem um buraco e ele trabalhou como autônomo, e aí ele não fez esses recolhimentos à época, ele pode indenizar o INSS esse período, esse buraco. Mas é importante lembrar que ele vai ter que comprovar que ele trabalhou nesse período, porque ele corre o risco de indenizar o INSS e o INSS não considerar isso como tempo, porque ele não vai ter a comprovação de que realmente ele trabalhou. Ficou claro? Ficou. Desculpa, é que o assunto é bem interessante e difícil de entender. Se eu tiver contribuído somente 5 anos no Brasil, como aposentar? Pela idade? Ou ainda teria que contribuir 10 anos para ter no mínimo 15 anos de contribuição? Nós temos que fechar a conta. Nós temos que fechar 180 contribuições, que equivale a mais ou menos os 15 anos. Essa conta ela tem que fechar. Se você não recolher os 15 anos, você não vai se aposentar aqui no Brasil. Então, o que pode ser feito é a gente trazer o tempo do Canadá para fechar os 15 anos. Aí sim a gente consegue aposentar. Perfeito. Gente, conseguimos aqui responder todas as perguntas, então eu estou encerrando aqui as perguntas e respostas. Acho que podemos orientar e esclarecer bastante gente. Agradeço quem já reservou as consultas conosco. Sempre que os temas ligados, tanto a busca por emprego e a questão de aposentadoria surgirem, as nossas parceiras, Maria e Laura, vão ser chamadas, porque a gente não consegue atuar em todas as áreas, em todas as direções. Precisa de gente especializada que está só olhando aquele assunto, como é o caso da Laura, como é o caso da Maria, para falar, olha, esse caminho é legal, mas cuidado, porque o mercado está assim, ó, esse caminho é o ideal, mas cuidado que se você deixar de contribuir, você vai ter esse gap. E como que a gente resolve isso? Tá bom? Eu sempre falo que a jornada no Canadá, ela é desafiadora, porque você precisa cuidar da vida no Brasil e cuidar da vida do Canadá ao mesmo tempo, né? Você tem que desligar algumas coisas no Brasil e ligar outras no Canadá, só que tem coisas que às vezes caminham em paralelo. E se a gente não tiver a orientação certa, a gente pode tomar aí uma decisão equivocada, né? Então, é muito comum, todos os nossos clientes, eles costumam sair do Brasil e fazer a retirada do fundo de garantia, o que é natural, porque eles precisam
desses recursos. E isso não é um erro, tem que fazer isso mesmo. Mas eles esquecem de cuidar da parte previdenciária, que é outra coisa. E que eles também ficam preocupados com a questão da saída fiscal, né? Então, o que é ter uma vida profissional num país e uma vida com patrimônios e recursos recolhidos em outro, né? Então, eu acho que esse é o objetivo da gente começar. A gente agradece todas as sugestões, acho que falar de impostos, todas as perguntas servem para a gente voltar aqui para o nosso time e perguntar o que o pessoal precisa saber. São impostos? Será que é melhor ter uma previdência privada ou uma previdência pública? Né? Acho que as duas têm diferentes objetivos e têm diferentes resultados. Então, é sempre esse objetivo de chamar os especialistas para ajudar a gente a tomar as melhores decisões para os nossos clientes. Gente, agradeço demais a presença de vocês. Estamos aqui 8 horas cravada. Então, eu sei que no Brasil aí já são 10 da noite. Super agradeço, Maria e Laura, parceria que precisa se repetir muito e muito. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela dedicação, pelo cuidado de produzir slides pensando aqui na nossa dinâmica e no desafio de quem está um pé no Brasil, um pé no Canadá, está no Brasil pensando em vir para o Canadá para tomar as melhores decisões sem errar, ou pelo menos errar menos. Com certeza, aproveitando para agradecer a Ingrid pelo convite, a todo mundo que está nos prestigiando, dizer que assim, a jornada do imigrante ela é desafiadora, mas com planejamento ela dá certo, e resiliência é a palavra, porque é uma jornada, é uma montanha russa, mas eu garanto que no final tem um final bom nos aguarda. Então, obrigada a todo mundo aí pela presença no webinar. Daniela, Maria, obrigada. quer se Sim. Daniela, obrigada também pela oportunidade. I would like to thank you for this opportunity. I'm available for questions. I hope to see you on the next one. Thank you. Ok, thank you. Thank you so much, Maria. Então, muito obrigada, agradeço aí a presença de vocês e que esse seja o primeiro de muitos webinários para a gente ajudar os brasileiros a tomarem as melhores decisões para eles. O Canadá é maravilhoso, o Brasil também, mas por que não aproveitar o melhor dos dois? Em nenhum momento a gente quer que as pessoas não gostem do Brasil, mas se a gente souber o que pode ser feito com os dois países, sem que a gente tenha nenhum tipo de prejuízo, arrependimento, sem que tenha a sensação de que perdeu dinheiro, acho que é o melhor cenário. Tá bom, gente? Então, fica aqui todos os nossos contatos, tá aqui o meu contato, tudo que vocês precisarem com relação à imigração, a gente monta um plano de imigração com mais de uma possibilidade, diferentes cenários, diferentes opções para você ver o que encaixa aí no seu Plano Canadá. Gente, boa noite a todos, muito obrigada e até a próxima. Laura.